Bom, gente, hipertensão, nós temos aí a glicemia em jejum, a hemoglobina glicada. Por quê? Pensa comigo. O paciente já está com a pressão alta, né? Ele já é hipertenso. Se ele tiver com sangue espesso, a chance dele ter um problema um pico de pressão, que problema, Bianca? Rompimento de vaso, um infarto, pode acontecer um monte de coisa, um AVC, é grande, tá com a adrenalina lá na nuca. A chance dele ter um quadro hipertensivo ali na hora, apesar dele estar tomando medicação, é alta. Por isso que é importante a gente saber como é que está a glicemia. Agora vocês já sabem ver, eu não vou passar por esse exame de novo. Potássio e sódio, tá? Eu vou mostrar para vocês por que é importante. E a urina tipo 1, normalmente a gente pede também. Se o paciente é um paciente hipertenso, que está começando a ter controle agora da hipertensão, principalmente, tá? A gente pede até para ter um parâmetro para ver se a medicação está surtindo efeito, se ele está bem, né, para fazer o procedimento cirúrgico. Porque nesse momento em que você vai fazer o procedimento, ele pode estar mais tenso. Eu tenho paciente que mesmo passando ansiolítico, teve pico de pressão. Pessoas muito ansiosas. Agora, depois da pandemia, gente, a quantidade de pessoas que está desenvolvendo parafunções devido à ansiedade é absurda. Pessoas tentam fazer aplicação de botox e os músculos da mastigação por causa do apertamento, do bruxismo cêntrico. E o excêntrico também, né? Quebrando dentes, quebrando protocolo, uma coisa absurda, assim, né? Nunca vi isso nesse meu tempinho aqui de profissão. Nunca vi. Nunca vi da maneira como está acontecendo, né? Mas, enfim, são as sequelas aí da pandemia, né? Então, vamos lá, sódio e potássio. O que acontece, gente? O potássio, ele é responsável, tá? Deixa eu colocar os dois aqui. Ele é responsável por tá associado, no caso, né, à redução da pressão. Muitas das medicações que a gente usa, que são hipertensivos, eles estão associados à liberação de potássio no organismo, aumentar a concentração de potássio no organismo. E esse potássio sai na urina, inclusive, né? Tem no sangue, fica ali no sangue e tem na urina. A gente consegue ver isso também na urina tipo 1. Ele tem lá, numa das composições da urina tipo 1, é justamente os eletrólitos e tudo mais. Então, se o paciente tá novinho de tomar remédio, né, tá tomando a medicação, e o potássio dele estiver alto, é sinal de que o remédio está fazendo um bom efeito. É um sinal de que o paciente está a caminho do controle. Pode ser feito procedimento cirúrgico, com mais tranquilidade. Agora, se o potássio dele estiver baixo e o sódio alto, aí fica mais complicado, né? Porque sódio ele tá associado ao aumento da pressão, de forma rápida, inclusive, né? Tanto que quando a pessoa está com queda de pressão, o que você faz? Põe sódio embaixo da língua, não é? E rapidamente a pessoa começa a melhorar. Então, se você tiver esse parâmetro desregulado, assim, olha, volta lá no seu médico, vê direitinho se a sua pressão realmente está regulada, para a gente depois dar sequência. Porque pode ser que você tenha um pico hipertensivo e passe mal no meio da cirurgia. Isso eu estou falando, gente, de cirurgias muito longas, né? Agora, se você vai fazer uma extração de um dente, o paciente estiver tomando medicação e estiver controlado, tudo bem, né? Sem problemas. Agora, você não tem, o paciente, tem dia que está alta, tem dia que está baixa, pede os exames, pô. Pede o exame para ver como é que está essa situação aí. Muitas vezes o potássio está abaixo do que deveria, né? E o sódio acima do que deveria. Aí você, menos sal, mais potássio. Regula o remédio e menos sal, né? E a urina, né? Xixi tipo 1. Vamos lá. Quando a gente fala no exame de urina tipo 1, ele é analisado de diversas formas, tá, gente? Primeiro, são características físicas que são vistas ao olho nu. Você tem as análises químicas, tá? Que vai ver realmente o que possui através de fitinhas, eles conseguem identificar a composição da urina. E depois você vai ter também o estudo microscópico, ou seja, eles vão pegar a urina e vão colocar no microscópio e vão observar quais são os componentes celulares que tem ali naquela amostra, tá? Então, ela é examinada por fora, né, no todo, coloração, aspecto e tudo mais, análise química
que é muito importante pra gente também. A gente vai conseguir identificar algumas coisas. E assim, gente, principalmente se você pede exame pro paciente e der o de urina, né? Tipo 1, e der sangue na urina, não faça cirurgia. Por quê, Bianca? Bom, gente, imagina, os rins estão lá filtrando sangue o tempo todo, né? E fabricando urina com os detritos que ele encontra no sangue. Então, tudo que é ruim, ele cata do sangue e joga na urina para ser dispensado. Se a pressão do paciente está muito alta, o rim tem pouco tempo para fazer esse processo, entendeu? É como se tivesse acelerado, botado o pé no acelerador. O que começa a acontecer? Começa a vazar sangue para a urina, né? Isso é sinal de que tem algum problema glomerular, ou seja, na filtragem do sangue, ou que o paciente está com um problema, que a hipertensão já está causando problema no organismo dele. Então, numa situação como essa, primeiro o paciente precisa passar no médico, entender o que está acontecendo. Imagine que a maioria dos remédios que a gente passa no pós-operatório do paciente vai ser eliminada nos rins. Pouquíssimas medicações são excretadas nas fezes. Se eu não me engano, a azitromicina é excretada nas fezes, né? Parte dela, inclusive. Não totalmente, mas parte. O resto é urina. E se o paciente estiver com problema de filtragem, ele pode ter uma intoxicação, uma medicação simples, como um anti-inflamatório. Até por isso que muitos pacientes que são transplantados não podem tomar anti-inflamatório, porque ele é muito tóxico, né, para o organismo. Então, gente, nessa situação, o ideal é primeiro o paciente se cuidar e depois você tratar dele, tá? Por isso que a gente pede o exame. Então, né, na urina, como eu falei, você vai avaliar aspectos físicos, químicos e sedimentares. Sedimentares é a parte microscópica. Como que eles analisam o xixi, né? Primeiro eles veem o volume, vão ver se a pessoa fez bastante xixi, fez pouco xixi, quanto de xixi que a pessoa fez, tá? Aí vai aparecer lá a quantidade da amostra, normalmente aí são 40 ml, né? Então, volume, 40 ml de urina. Segundo, o aspecto. O aspecto é bem interessante também, porque eles querem ver se o xixi está turvo. Então é um aspecto visual mesmo, a pessoa está olhando o xixi. Apresenta algum sedimento no xixi, pode ser indício, por exemplo, de pedra nos rins, né? Você está tendo sedimentação, está tendo uns grãozinhos ali. Tem que ver o que é aquilo. Pode ser também, chamam de presença de debris, é justamente esses cálculozinhos, né? É mais essa questão, para ver se tem turvo, se está tendo alguma questão. E tem a coloração. E a coloração, gente, espasmem, o xixi pode estar até azul. Eu não sabia dessa, sabe? Para mim, xixi era amarelo, muito amarelo quando você não toma água, né? Alguns podem ser um pouco arroxeado, marrom, né? Porque pode ter presença de sangue. Mas azul é novidade para mim. Pensei que era só o xixi do Avatar, mas não. É nosso também. Então, roxo, né? Xixi roxo, seria estranho. Mas, normalmente, a cor, minha professora se recusa a me deixar usar articaína para bloqueios, somente infiltrativos no Malamed, última edição, dizem que não afeta a bainha de melina. Olha, Dudu, sua professora é uma pessoa bastante consciente. Eu também não deixaria. Se fosse a minha turma, meu responsável, não. Quando você for para o consultório, aí você vai ter que fazer as decisões sozinho, né? Mas existem muitos estudos mostrando que ela é neurotóxica, tá? Então, ela fica ali na região do ramo, região de ramo, ela acaba causando maior chance de parestesia. E depois que teve parestesia, para recuperar é mais complicado, né? Então, assim, é um bom conselho. É um conselho que eu dou aqui pro pessoal na clínica, na página, tá? Sempre evite a articaína para fazer bloqueios de ramo. Infiltrativa ela é excelente, você vai conseguir uma ótima profusão. E outra coisa, muitos artigos científicos mostram que o resultado de bloqueio dela de ramo é muito igual a outros medicamentos, a outros anestésicos, como o MEP e lidocaína. Então, se ela faz o mesmo efeito e os outros são mais seguros, por que não usar os outros? Entendeu? É essa a questão. Tá bom? Mas não fica brava com a sua professora, não. Ela quer só o melhor para você. Vamos lá. Então, a coloração, gente, pode ser... Principalmente, eles veem o aspecto de
amarronzado, né? Por quê? Porque o sangue ele vai oxidando, então você tem uma tal da bilirrubina ali, né? Então, apresentou sangue, não é interessante fazer procedimento cirúrgico, ok? O segundo exame, eles vão fazer... Então, aí eles têm umas fitinhas, gente, coloridas, que eles põem no xixi e vão ver lá quais os componentes do xixi, tá bom? Então, quais seriam os componentes? Aqui, eles vão ter certeza se tem sangue na urina ou não, porque uma das coisas que identifica é justamente a hemoglobina, né? Então, se tem presença de hemoglobina, tem sangue, então tem que ser averiguado o que está acontecendo, ok? Primeira coisa que eles verificam é o pH. O pH da urina, normalmente, ele é ácido, né? Então, se tiver básico, ele pode indicar a presença de bactérias, então, infecção urinária, tá? Então, é uma coisa que tem que ser averiguada também, né? Se o paciente já está com infecção urinária, você vai fazer um procedimento cirúrgico, o organismo já está ocupado tentando resolver um BO. Você vai botar outro na mão, no colo do organismo? Não, você não vai. Você vai esperar o paciente se recuperar para depois fazer o procedimento, certo? Densidade. A densidade, gente, tem a ver com a parte, digamos, concentrada, sólida, né? E da urina. Então, a urina não é só água, né? Ela tem outros componentes. Quanto mais concentrada, mais indica que o paciente ou não tem água suficiente, ou seja, ele não está ingerindo água suficiente, ou que ele está com algum problema de filtragem também. A urina tipo 1 é muito bom para paciente que tem insuficiência renal. A gente vai conversar sobre isso também na próxima aula, tá? A gente vai falar direitinho sobre essa relação. A glicose, se tiver, é um indício de que o paciente tem diabetes, né? Porque a urina doce é uma das coisas, era assim que se fazia antigamente, né? Eles colocavam a urina, o potinho de urina ali da pessoa perto da região onde passa a formiga. Se tiver formiga entrando é porque tinha glicose, tem açúcar, então a pessoa é diabética. A quantidade de açúcar no sangue é tão alta que o organismo não consegue lidar com ele e começa a expelir na urina para ver se diminui, né? Essa é uma das portas de saída aí, e é um sinal clássico de que o paciente realmente está diabético, tá? O que acontece no exame químico? Se você tiver lá corpos cetônicos, né, não é uma coisa normal, né? Normalmente você tem a metabolização dos ácidos graxos. Aí você, assim, a questão dos corpos cetônicos não tem muita, como é que eu vou dizer? Para nós não tem assim tanta questão, tá? É mais um índice mesmo da urina. Bilirrubina pode indicar também problemas sanguíneos e uma questão aí de... como é que fala? Ele é um dos pigmentos do sangue, né? Mais um sinal de que tem alguma coisa errada. Normalmente ele é excretado nas fezes, né, a bilirrubina. E se ela está sendo excretada no sangue, tem alguma coisa errada aí na via. Não era para isso estar acontecendo. O nitrito tem a ver com a quantidade de bactérias presentes, né, na região. Aí o próprio médico vai ter que pedir outros tipos de exame para determinar que bactéria que é, né? Infecção bacteriana na urina. Normalmente eles pedem a urina tipo 2, aí vão identificar que bactéria que é para dar o antibiótico adequado, tá? Hemoglobina, como eu falei, identificou hemoglobina, alguma coisa está errada, precisa resolver isso primeiro para depois fazer o procedimento. Proteína também é outra coisa que normalmente não se encontra, tá, gente? Proteína é uma moeda, é como se fosse ouro para o nosso organismo. Ele é o tijolo que produz todas as coisas no nosso corpo, fibras musculares, tudo precisa de proteína. Então, proteína é muito nobre no nosso corpo jogar fora. Se está jogando fora, é um sinal de que a filtragem glomerular não está sendo feita de forma adequada. Logo, temos problemas, né? Logo, esse paciente pode tomar medicações e não ter uma filtragem adequada também. Então, levanta a orelha para problemas renais, que podem acontecer em pacientes que têm hipertensão, tá, gente? Uma das coisas que pode acontecer com pacientes que têm hipertensão e não tratam é justamente problemas renais,
Conheço pessoas que nunca trataram, não tomavam medicação que precisavam para hipertensão e hoje fazem hemodiálise. Por quê? Porque chega uma hora que os rins não aguentam. Tá? Então é uma coisa importante a se observar.